Eu quero gravar este video para falarle a você que está desanimado ou que siente desânimo. Recebi eu uma pergunta em Instagram de uma pessoa que disse: estou desanimado, que hago? Quizás você não tenha ânimo para orar, para viver, porque o significado de desânimo é isto, a falta de ânimo, de energia, de força, de ganas. Uno se entristece, se aísla, quer estar lejos de todos. O desânimo é um princípio de depressão. Só que quisiera também dizer-lhes que não deve você sentir-se mal por estar desanimado, por estar nesse estado de desânimo, sino que não se deje vencer por el desânimo, porque todos sentimos desânimo. Pero el Señor Jesús dijo en el libro y Evangelio de Juan: en el mundo ustedes tendrán problemas, padecerán aflicciones, pero tengan ánimo, anímense, porque yo vencí al mundo. Así que, ¿cómo debemos nosotros de lidiar con el desánimo? Para orar, para vivir, para trabajar, para lo que sea. De la siguiente manera: a través de la fe se vence el desánimo, porque como les dije, el desánimo es un principio de depresión. Y la palabra depresión me hace recordar lo que yo practicaba con mi esposa y ella me comentó esos días y quiero compartirles. Es algo muy fuerte, que la palabra depresión es cuando la presión está dentro de ti. Y la palabra expresión es cuando uno pone la presión que trae adentro, afuera, la expresa, se quita de dentro de uno. ¿Sí me hago entender? Es eso lo que significa. ¿Y sí me doy a entender? Depresión, presión adentro. Expresión es poner afuera, para afuera, lo que está dentro de mí, la presión que traigo. Es como la palabra importar. Lo que te importa es lo que te trae adentro. Exportar es lo que pones para afuera. Así que la depresión y el desánimo se vence. No es aislándose, queriendo estar lejos de todo, hablando o no hablando nada a nadie, sino que uno debe de hablar, expresar primeiramente a Deus, irse a los pies de Jesus, derramar sua vida, entregar-se a Ele, encomendar-se a Ele e expressar, hablar, contar-lhe e dizer-lhe todo o que uno siente e o que uno pensa e o que uno tem e trae adentro. E además de hablarle a Deus, não só a Deus. Jesucristo, quando estava já em Getsemaní, padecendo os últimos momentos de vida antes da crucifixão, ele chamou a Pedro, a Santiago e a Juan. E aí começou a falar de todo o que ele padecia, de lo que ele sentia, que ele hasta sudava sangue. Ele les pediu que se quedara com ele. Assim que, nestes momentos de desânimo, uno não deve de aislar-se, sino deve de ir para cerca de pessoas de Deus, llenas do Espírito Santo, de confiança, de fé, allegadas, e hablar-les, e comentar-les, e mencionar-les, para que através de essas pessoas Deus também lhe ajude. Não se aísle, não se retire. A Bíblia dice que Josué estava desanimado e Deus lo animou. A Bíblia dice que Elías, um dos maiores profetas que já houve na história da Bíblia, ele, depois de um grande logro, uma grande vitória, ele venceu a 450 profetas de Baal. Todos se arrodillaram e confessaram que o Deus de Elías era o Deus verdadeiro. Pero Elías, depois deste grande logro, o fogo descendeu do cielo, desanimou por la amenaza de uma mulher. Se meteu em uma cueva e pediu para Deus a muerte. Mire usted, que chistoso, que algo, é contraproducente de que ele tenha um grande logro e depois venga este desânimo tão forte. Pero é normal, todos passamos por esto, pero não pode isso hacerle pecar, porque uma das consequências del desânimo, quando uno se entrega al desânimo, é o pecado. Você começa a pecar de contra Deus, a renegar de Deus, a pensar que Deus é o culpável, responsable, culpable de estar você em esta situação, de que Deus não lhe escuta, não lhe atende, não existe, não está a seu lado. Uno começa a hacerse el berrinche a vezes e começa a pecar e a hacer coisas que não deveria e não queria, porque o desânimo lhe está dominando, ele está controlando, e é todo o que o diabo quer, é ver-lhe prostrado, desanimado, triste, abatido, caído. Assim que eu lhe digo a você: ânimo, tenha ânimo, levante-se, porque Deus está com você e Ele lhe vai ajudar a vencer. Como vencer o desânimo, pastor? Primeiro, expressando-se, sendo humilde para buscar ajuda. Segundo, además de buscar de Deus, buscar pessoas, expressando-se com Deus e com pessoas. E o segundo é você não aceitando o desânimo, rechazando o desânimo e entendendo que as coisas que você quizás não logrou foram porque Deus tem coisas melhores para você, e coisas que você não entende, que você não pode controlar, você deve deixar, soltar e confiar em Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança, o desânimo nos destrui a esperança, pero a esperança que se pospone já nos enferma o coração, nos desanima, nos entristece. Quando uno tem uma expectativa, quer lograr algo, espera por algo e não lo logra, uno se desanima, uno se entristece muitíssimo, e de aí vem o desânimo de muitos, porque tinham a expectativa de algo, esperavam algo, queriam controlar algo, pero não
no pudieron y ahí se desanimaron. Entienda, confíe en Dios. Y lo que usted no puede controlar, no puede hacer nada, no se preocupe, no se ocupe. Simplemente confíe en Dios. Yo termino diciendo lo que dijo David en Salmos 42. ¿Por qué estás abatida, triste, angustiada, alma mía? David se habla a sí mismo, porque hay veces que no hay nadie que le puede predicar a usted. Usted tiene que hablarse a sí mismo, animarse a sí mismo, agarrarse a Dios y entender que Dios está a su lado, mirar a las promesas de Dios. Tercero, mirar a las promesas de Dios, tener fe en lo que Dios prometió, mirar a todo lo que Jesús hizo por usted. Y David dijo, ¿por qué estás triste, alma mía? Espera en Dios. Espera significa confía en Dios, porque yo aún he de alabarle. Una de las cosas más hermosas de la Biblia, David diciendo, yo estoy en esa situación, la gente me odia sin causa, no está como me gustaría la situación, pero ¿por qué estoy yo así triste, desanimado, abatido? Yo voy a confiar en Dios. Ele razonó, ele usó la fe inteligente, ele razonó, ele dijo, confía en Dios, diciéndose a sí mismo, confía en Dios, porque yo aún he de alabarlo por todo lo que estoy pasando y estoy viviendo. Anímese, porque usted aún ha de alabar a Dios y entender por todo lo que ha pasado y ha vivido. Solo confía, no se desanime. Dios está con usted. Tenga ánimo, anímese, porque Dios está con usted. Que Dios me lo bendiga muchísimo. Y recuerde, los débiles son los que usan la fuerza humana. Los fuertes usan la fe inteligente.